O nosso tema de hoje, a arte de relacionar. Relacionar é uma arte. E para a nossa convivência, para os nossos relacionamentos interpessoais, precisamos então aprender sobre a arte de relacionar. O que é arte? A arte é uma criação, é uma invenção. O artista que tem o dom, o talento, ele imagina algo, ele tem a habilidade para fazer aquela obra que a sua mente imaginou. O maior criador, o maior artista do universo, do mundo, é Deus. Deus que nos criou como obras das suas mãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10 aqui: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A ideia de feitura e de criação é poema. Então nós somos poemas de Deus. Nós somos obras de um Deus maravilhoso, de um artista que nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. É o que o Salmo 139 diz. Então, nós não somos produtos de uma indústria celestial que nos fez em séries. Não! Cada um de nós foi desenhado por Deus, por este artista, pelo Criador, e Ele colocou em cada um de nós, desenhou cada um de nós diferente um do outro. Cada um de nós foi feito de uma maneira muito singular, muito peculiar. E se Deus nos criou, Ele quer nos ensinar sobre como conviver uns com os outros, como que poderemos então relacionar com as pessoas. E isso é arte, a arte de relacionar. Ele quer nos ensinar sobre isso. E nessa caminhada nossa aqui neste mundo, para relacionar uns com os outros, em primeiro lugar, na arte de relacionar, precisamos de aprender que as pessoas não são máquinas, não são objetos. Somos gente, somos seres humanos. Deus criou o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral e nos criou, mas o único ser que Deus fez com a capacidade de relacionamento foi eu, você. A Bíblia diz em Gênesis, quando Deus criou o homem, diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. O texto não está falando somente de um relacionamento conjugal, do casamento, mas está falando que nós fomos feitos por Deus para relacionar. Por mais que você tenha seu cachorrinho, você tem lá o seu papagaio, você tem seu animal de estimação, mas os animais, os seres animais, não foram criados para desenvolver um relacionamento conosco, como Deus quer que tenhamos. Então, para relacionar, temos de aprender que as pessoas são gente. E Deus imprimiu em cada ser humano alguns atributos, algumas características dele. Somos seres que amamos, temos sentimentos, temos paixão, temos o poder da decisão, temos o senso estético, e por isso que Deus nos fez para o relacionamento. Portanto, se você quer aprender a arte de relacionar, aprendamos. As pessoas não são máquinas, são gente. Eu gosto do filme, naquela obra de Charlie Chaplin, o grande ditador, quando no discurso lá, ele diz: vós não sois máquinas, homens é que sois. Não simule afeição, seja você mesmo e não seja descrente do amor, porque mesmo em meio a tantas imperfeições, o amor continua tão perene como a relva. A arte de relacionar. Em segundo lugar, precisamos de aprender que cada ser humano é pecador. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem perfeito, mas ele pecou. E é por isso que cada pessoa tem os seus pecados, as suas mazelas. Cada pessoa tem as suas limitações. E se nós queremos relacionar com as pessoas, temos de entender que as pessoas têm erros, têm pecados. Cada um de nós foi criado numa família, numa estrutura familiar,
alguns passaram dificuldades, perderam os seus pais, alguns foram manietados na infância, foram abusados, outras pessoas tiveram problemas de serem criados órfãos. Precisamos de conhecer cada pessoa para podermos relacionar e entendermos por que aquela pessoa reage daquele jeito, por que aquela pessoa tem aquele jeito de ser. Cada um de nós tem um temperamento diferente do outro. Uns são sanguíneos, outros são melancólicos, outros são fleumáticos, outros são coléricos. E se queremos aprender a arte de relacionar, aprendamos então que as pessoas são limitadas, são pecadoras. E outra coisa, nós não podemos esperar muito das pessoas. Por isso você que me ouve, que talvez guarda ódio do seu ex-marido, guarda ódio do seu pai, guarda ódio daquela pessoa que decepcionou você, aprenda o seguinte: se as pessoas não nos amaram como esperávamos que elas nos amassem, devemos perdoá-las, porque ninguém tem amor suficiente. E muitas vezes o amor que nós queremos que as pessoas nos amem, mas muitas vezes queremos que as pessoas nos amem baseado nas nossas frustrações, nas nossas emoções desordenadas. Então é preciso você perdoar aquela pessoa. Portanto, a única ser que pisou no planeta Terra, que nos amou até o fim e que é um exemplo de perfeição e de amor e que superou tudo, foi Jesus. Precisamos de olhar para Jesus e entender, na arte de relacionar, que nós iremos decepcionar com as pessoas. Pessoas nos decepcionam. Pessoas vão nos causar danos. Mas o que aconteceu com Jesus? Jesus teve lá um grupo de discípulos que ele convidou. Lá estava um Tomé que era incrédulo, duvidava de tudo. Lá estava um Pedro que era sanguíneo, que fez grandes promessas de amor para Jesus e depois decepcionou, não o Senhor Jesus, mas os discípulos. Ele negou Jesus. Vemos um Judas Iscariotes mais interessado como no dinheiro do grupo e que também vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. Lá estava Mateus, o cobrador de impostos. Mas Jesus nos dá exemplo de relacionamento. Ele conviveu com todas essas pessoas, mas ele nunca apontou o dedo condenando depois Pedro, Judas, também o grande Tomé, aquele que duvidava de tudo. Jesus é o maior exemplo de relacionamento. Se você quer aprender a relacionar, aprender a arte de relacionar, prepare e entenda que as pessoas são pecadoras e elas vão nos decepcionar, elas vão nos frustrar e nós não podemos parar, temos de continuar em frente. A arte de relacionar, devemos aprender também que Deus vai usar pessoas difíceis para nos moldar. De repente, você que é líder naquela igreja lá, você que trabalha naquela indústria, naquela fábrica, de repente tem uma pessoa lá que está pegando o teu pé e você está vivendo uma situação de angústia por causa daquilo. Talvez seja a sua sogra, talvez seja um cunhado seu, talvez seja o seu marido, que é um homem explosivo, talvez seja a sua esposa, que é uma mulher mais tranquila. Leva um dia para ir no lugar. Deus usa as pessoas para nos moldar. Na arte de relacionar, precisamos de aprender isso. Que as pessoas são instrumentos de Deus para moldar-nos. Aí precisamos de aprender também. Não podemos fugir das pessoas que Deus está usando nas nossas vidas para nos moldar. Desde pequeno eu aprendi uma frase: fulano de tal dá azia até em sorrisal. Já viu isso? É aquela pessoa difícil, falando demais. Que na arte de relacionar, que Deus está querendo usar para moldar você. Então aprenda isso. Aprenda outra coisa, que relacionar é um desafio. É difícil. Eu me lembro, eu morava em Brasília, Distrito Federal, e eu liderava um grupo de jovens, e um dia eu, angustiado, eu falei assim: eu prefiro mexer com animal do que com gente. Aí o irmão da mocidade, hoje é pastor, o Oswaldo, falou assim: Eugênio, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu falei: pode falar, Vadinho. Ele falou assim: olha, Deus me manda dizer para você que se você um dia quiser ser pastor,
pastorear as ovelhas dele, nunca mais você declara o que você declarou. Que é preferível mexer com animal do que com gente. Mas é assim. Nós queremos hoje, vivemos na época da internet. É tudo no teclado, não é assim? A gente deleta aqui, a gente escreve aqui, tudo hoje é online. E, gente, precisamos de aprender que as pessoas não. Nós não queremos pagar um preço para relacionar. Eu aprendi que abacaxi é a fruta mais gostosa, não é verdade? Mas poucos são aqueles que querem descascar um abacaxi. Na arte de relacionar, não podemos fugir das pessoas que Deus está usando para nos moldar. Precisamos de aprender também que relacionar é difícil. Mas Deus nos fez para o relacionamento. Outra coisa, precisamos de ser humildes para reconhecer os nossos erros quando alguém aponta para nós um erro. Eu tenho aprendido sobre salmodiar. Salmodiar não é ficar recitando salmos, mas a ideia de salmodiar é a gente reunir e um abrir o coração com o outro, com as suas lutas, as suas dificuldades. Por isso que eu vejo uma bênção a igreja em grupos de comunhão, porque é no grupo de comunhão, naquela casa, que você vai abrir e dizer as lutas que você teve na semana. Você vai compartilhar uma bênção, e isso é salmodiar. Na caminhada de aprender a arte de relacionar, precisamos de aprender a salmodiar. Eu tive na minha vida muitas deficiências, ainda tenho no meu temperamento, e minha esposa, a paixão da minha vida, é uma bênção na minha vida. Ela, desde que nós casamos, destes 21 anos de casados, ela tem me ajudado. E eu abro o coração com ela, ela abre o coração comigo. Existem coisas da minha infância, da minha vida, que só ela sabe, Deus. Existem coisas da infância dela, da vida dela, do passado dela, que nós, salmodiando um com o outro, nós conseguimos superar e curar das nossas idiosincrasias, das nossas desordens, das nossas esquisitices, não é assim? Então, você tem de abrir mais com o seu esposo, com a sua esposa, aproximar mais do coração do teu filho, para que a família aprenda a arte de relacionar. Olha, eu quero terminar e dizer o seguinte: você precisa de aprender e superar esse problema que você está enfrentando com o seu adolescente, com a sua adolescente, com o seu filho, com aquela pessoa da sua família que vocês estão brigados. Peça ajuda. Se for possível, procure, peça perdão. Não tenha medo, pai, não tenha medo, mãe, de aproximar para o seu filho pequenininho de 7, 8 anos, adolescente, jovem, e falar assim: filho, eu errei com você, me ajude a ser um pai para que você tenha saúde. Nos ajude, vamos nos ajudar um ao outro. Peça seu filho, converse com ele, abra o coração. Na igreja, abra o coração. Meus queridos, a igreja precisa de ser grande para celebrar domingo à noite, naquela festa de adoração, de louvor a Deus, né? Mas também tem de ser pequenininha para relacionar um com o outro. Sabe, a questão é que nós não queremos ter humildade de nos abrir, ter humildade de reconhecer os nossos erros e pedir ajuda. É muito mais fácil a gente fugir, é muito mais fácil isolar. Na arte de relacionar, queridos, uma coisa que precisamos de aprender: não se relaciona através dos sites. O Facebook, pastor, eu tenho 1.200 amigos no Facebook. Não são amigos, amigos plásticos, amigos distantes. Na arte de relacionar, precisamos de aprender que é importante comermos o pão da fraternidade, sentir o cheiro um do outro, sentir o CC mesmo um do outro, o suor um do outro. O maior exemplo de relacionamento é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eles eram íntimos, eles eram amigos, eles tinham unidade. E assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram íntimos, unidos, Ele quer que nós sejamos um com o outro. A arte de relacionar. Esta é a nossa primeira parte. Que Deus te abençoe.